Vamos começar nossa reunião com a mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, mensagem de número 142, intitulada Um Só Senhor. E a mensagem está baseada no versículo que Lucas registrou, 16:13, em que Jesus disse: nenhum servo pode servir a dois senhores. O comentário do Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, nos aponta que se os cristãos de todos os tempos encontraram dolorosas situações de perplexidade nas estradas do mundo, é que, depois dos apóstolos e dos mártires, a maioria tem cooperado na divulgação de falsos sentimentos com respeito ao Senhor a que devem servir. Como o reino do Cristo ainda não é da terra, não se pode satisfazer a Jesus e ao mundo a um só tempo. O vício e o dever não se aliam na marcha diária. Que dizer de um homem que pretenda dirigir dois centros de atividade antagônicas em simultâneo esforço? Cristo é a linha central de nossas cogitações. Ele é o Senhor único depois de Deus para os filhos da terra, com direitos inalienáveis, porquanto é a nossa luz do primeiro dia evolutivo e adquiriu-nos para a redenção com os sacrifícios de seu amor. Somos servos dele, precisamos atender-lhe aos interesses sublimes com humildade. E para isso é necessário não fugir do mundo, nem das responsabilidades que nos cercam, mas sim transformar a parte de serviço confiada ao nosso esforço nos círculos de luta em célula de trabalho do Cristo. A tarefa primordial do discípulo é, portanto, compreender o caráter transitório da existência carnal, consagrar-se ao Mestre como centro da vida e oferecer aos semelhantes os seus divinos benefícios. Esta mensagem, como muitas outras que fazem referência a algumas citações de Jesus, leva algumas pessoas e às vezes até mesmo algumas sociedades, alguns grupos religiosos, a fazer um entendimento muito estreito, quando na realidade a proposta de Jesus é um pouco mais larga. Quando ele diz que não se pode servir a dois senhores ao mesmo tempo, ele está dizendo uma verdade, principalmente considerando um aspecto que Emmanuel destacou, que é o de servir-se duas pessoas simultaneamente em propostas antagônicas. Porque duas situações simultâneas, desde que elas sejam complementares ou afins, não tem nenhum problema. Por que é bom pensar nisso? Porque algumas pessoas, por exemplo, vamos falar da casa espírita, é muito comum nós estarmos numa casa e recebermos orientação de que não deveríamos ir a outra para não servir a dois senhores. Se isto fosse verdade, estaria estabelecido que ali então nós teríamos competição entre um e outro. Se nós formos muito íntegros com o que propõe Jesus, em nenhum momento sequer ele está dizendo que uma pessoa de uma determinada filosofia, seita, religião, que for, não pudesse ir a uma outra, desde que o princípio bom seja o mesmo. Ademais, quando Jesus nos adverte de que não são os que gozam de saúde que precisam de médico, ele diz que nós deveríamos estar onde é necessária a nossa presença, considerando aqui a medicina, simbolicamente, como sendo a nossa participação afetiva e efetiva onde quer que nos vinculemos. Então, quando Jesus falava de fato sobre o não servir dois senhores ao mesmo tempo, ele estabelecia uma referência dentro do mundo emocional das criaturas. Muitas vezes nós estamos aqui, por exemplo, e estamos totalmente distantes. Outras vezes nós estamos num local, mas o nosso pensamento vagueia por outro. E quantas vezes nós estamos ouvindo mesmo algum sermão, uma palestra, o que seja, e no mesmo momento a gente está raciocinando imagens opostas para destruir aquilo que se está ouvindo. Manda o próprio bom senso da inteligência e da razão, e já que nós estamos participando de algum evento, de algum fato, de alguma circunstância,
O melhor que temos a fazer é aproveitar este momento da melhor maneira possível. É de notar-se que os melhores alunos das escolas, os que têm normalmente os melhores conceitos, são aqueles que ficam atentos às aulas. Porque na hora em que você está atento à aula, você está assimilando de uma forma límpida o ensinamento que está vindo. E aqueles que precisam muitas vezes demandar longo tempo, se esforçando para adquirir o conhecimento posterior, é porque não entendeu, não participou, não se inteirou de forma plena daquilo que estava sendo vivido. Algumas vezes, por exemplo, aqui mesmo, chegamos a dizer algumas referências acerca do nosso atendimento aqui no Leão. E é comum no final alguém ainda ficar perguntando, ficando nítido que a pessoa não entendeu. O que cabe a cada um investigar em si mesmo é: eu não entendi porque não entendi, ou eu não entendi porque na hora minha mente estava vagando. Porque quantas vezes a nossa mente está vagando? Quantas vezes nós apenas ouvimos, mas não registramos o que ouvimos? É muito comum nós vivermos essa circunstância, a circunstância de: você assistiu tal filme, assisti, e aí, como é que foi? Foi bom, mas foi bom, o que foi que teve de bom? Bom, eu não sei. Eu sei que foi bom. Então eu me lembro que eu tive uma emoção agradável, mas nem a causa, nem a fonte da emoção me toca mais, porque eu não dei a atenção devida. Algumas pessoas fazem isso com filmes, outros com livros, outras com conversas, outras com mil coisas. Temos os limites da própria memória, temos os limites do próprio corpo, sim, mas a nossa atenção ela é definitiva. Quando nós temos atenção a alguma coisa, essa coisa fixa, ela tem como fixar, porque ela fica reverberando. Mas quando nós não temos esta atenção, isso foge. De certa forma, o que Jesus queria, e ele dizia, era que para atender aos serviços do Senhor, e não era necessariamente ele a pessoa, mas ele a moral que ele trazia, é necessário que nós não estejamos combatendo a moral. Ele não estava falando de forma nenhuma de igrejas, de seitas, de grupos, de raças. Ele estava falando exatamente da ideia, da profundidade do que está em discussão. Se você é a favor da vida, como é que você se propõe matar? Se você é a favor da saúde, por que você malbarata tanto o seu corpo? Se você é a favor das crianças, por que você bate nos seus filhos? E por aí vai. Se você acha que deveria ter uma melhor cultura, por que não para ler um pouco? Então nós colocamos muito culpa no mundo, quando na realidade são as nossas opções que nos definem o antagonismo que não queríamos, ao qual não queríamos chegar. É sobre isso que Jesus está falando. Servir a Deus e a Mamon, ou servir a dois senhores ao mesmo tempo, nele, em nenhum momento ele estava querendo dizer que nós deveríamos nos ausentar da terra, dos problemas, das dificuldades. De forma alguma ele estava querendo dizer que nós seríamos estranhos perante as próprias necessidades da vida. Ele dizia que a cada coisa basta o seu mal. Então, quando nós pegamos as várias citações de Jesus, elas vão se montando uma na outra. A cada dia basta o seu mal. Por que isto? Porque muitas vezes eu estou pensando no dia de amanhã, e o que tem o dia de amanhã quando eu penso nesse sentido em relação ao dia de hoje? É uma briga, é um guerreamento. Eu estou destruindo o momento de agora, pensando num momento que eu nem sei se vai existir. Ah, mas amanhã eu não sei, será que eu ainda vou ter o meu emprego? Será que isto aqui ainda vai acontecer? E a gente começa a martirizar o dia de hoje, quando o dia de amanhã ainda nem chegou. Na realidade, eu tenho que desempenhar bem o meu dia de hoje, e amanhã que vem é o novo dia. Essas são situações que se enquadram aí sim perfeitamente. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Não posso servir a Deus e a Mamon quando os dois se anulam. Mas, por exemplo, nós vemos pessoas como os Médicos Sem Fronteiras, que saem criaturas para outros países onde tem misérias, onde muitas vezes os conceitos étnicos, morais são totalmente diferentes, mas as pessoas vão para lá e não tem qualquer incompatibilidade com a mensagem. Por quê? Porque eles não estão indo contra os grupos, contra as ideias, contra os pensamentos. Eles estão saindo sim a favor do semelhante. E na hora que nós saímos a favor do semelhante,
seja por que ótica bandeira nós estejamos, nós estaremos sim a favor de um mesmo rebanho, de um mesmo pastor. E aí está mais uma outra citação de Jesus falando a mesma coisa, agora numa nova abordagem. Então, quando Jesus trouxe para nós a ideia de que não deveríamos ou que não conseguiríamos servir a dois senhores ao mesmo tempo, ele em momento algum estava dizendo que a gente tivesse que nos separarmos das pessoas, dos entes conhecidos, mesmo das ideias e das filosofias. Agora, se algo é antagônico, se algo me constrange numa em detrimento da outra, aí sim eu devo tomar uma decisão de como agir, não é nem de como abandonar, mas de como agir, porque muitas vezes algo é contra, mas é contra circunstancialmente, está me pedindo um posicionamento. Um outro exemplo, nós poderíamos imaginar muito bem, quantos de nós aqui só estamos hoje porque passamos mal em algumas situações. Foi uma doença, foi um constrangimento, foi ter que acompanhar outra pessoa e de repente chegamos aqui no Leão e continuamos. E continuamos por quê? Porque estávamos buscando algo, ainda que em alguns casos fosse totalmente contraditório com o que eu penso. É bem conhecido aqui no Leão, tem um companheiro nosso que hoje ele não veio, estranhamente, eu acho que ele disse hoje é meu dia de folga. Ele disse, eu não acredito em Deus, continuo sem acreditar em Deus. Entretanto, isso nunca o afastou, nem fez com que ele deixasse de vir para cá. Apesar de ser casado com uma senhora simpaticíssima, amorosa ao extremo, que quando conversa intimamente ela diz, mas eu sou católica apostólica romana. Então, olha que coisa mais interessante, eu venho como ateu, me acompanho de um católico apostólico romano, me integro numa casa espírita, porque se você não acredita em Deus, vai acreditar nos espíritos? É uma coisa meio estranha. Mas por que tudo isso supera todos os outros fatos? Porque não há antagonismo entre você crer ou descrer, desde que isso não lhe leve a uma situação pior, ou o exponha à agressividade gratuita do mundo ou dos outros. Isso tudo corrobora com o que Jesus disse. Ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ok, eu não posso servir a dois senhores ao mesmo tempo. Seria bem de empregar-se e dizer, eu estou servindo aqui numa casa espírita e estou me locupletando com isso de todas as formas. E estou tirando dos outros a oportunidade de fazerem, porque eu quero saber só de mim e os outros que se cuidem. Os outros são os outros. Mesmo estando numa mesma casa, no mesmo ambiente, sob a mesma orientação, estaríamos sim lutando contra o Senhor, estaríamos sim servindo ou tentando servir a dois senhores ao mesmo tempo. Então, que fique para nós bem vivo, e que servir aos dois senhores a que Jesus nos recomendou, não era necessariamente vir ou deixar de vir a qualquer templo, seja ele espírita, protestante, judaico, budista, o que for. O que ele fala em essência é que nós não criemos zonas de atrito, principalmente aquelas que destroem a nossa paz de consciência, porque em última análise está na consciência, conforme dizem os Espíritos para nós, é ali que está esculpida a lei de Deus. Então, para que mexer na consciência se a gente pode tê-la tranquila? Tem um cartaz aqui que vai ficar ali fora do Grupo Caritativo São Francisco de Assis, que fica em Ceará-Mirim, e vai ter lá o 5º workshop, o amor como mandamento maior. Serão nos dias 25 e 26 de maio, começando às 8 horas da manhã. Terão 3 expositores que já são bem conhecidos. José Otávio, que esteve aqui no nosso penúltimo café cultural. Oscar Lira, que é um companheiro da mesma instituição lá do Zé Otávio, em Campina Grande, e o Silvio Romero, que é de Pernambuco, Recife. Eles contam com o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Norte e da Comissão Regional Espírita Norte. No cartaz, como eu sei que ninguém vai gravar isso tão rápido, no cartaz que ficará ali preso, tem 3 telefones que podem ser procurados para saber como é a inscrição, já que aqui no cartaz não diz. Ceará-Mirim. Pelo menos é o endereço que tem aqui no cartaz.
E domingo agora teremos o nosso Café Cultural com Alan Vilches. Só para lembrar, Alan é aquele cantor, tenor, que já é muito bem recebido aqui em Natal, não só em Natal, mas no Brasil todo. É muito difícil o agendamento com Alan, tanto que todo ano quando ele vem, quando a gente quer marcar o ano que vem, tem que marcar já enquanto ele está aqui, porque nunca tem vaga para atender aos eventos. E o Alan vai estar conosco este final de semana. Ele no domingo pela manhã virá fazer o café cultural. E no domingo à tarde, o tema do Leão, que começa às 4 horas, também será com ele. O café da manhã, o café cultural, até hoje as senhas custam R$18. De amanhã até o dia e o horário do café, R$20. Então, se alguém quiser aproveitar, lá na lanchonete ainda tem senhas até o dia de hoje a R$18. E o Alan está vindo aí, ele inclusive vai ficar um dia a mais aqui em Natal, a segunda-feira. Nós tínhamos oferecido o Alan a 2 casas espíritas, mas as 2 já tinham programações e não puderam colocá-lo na programação. Se tiver alguma casa espírita que queira ter o Alan Vilches na segunda-feira à noite, depois fala com o Carlos Albertin, que está lá atrás. Fala com o Carlos Albertin, que aí ele pode ver se ainda tem condições de na segunda-feira à noite fazer essa participação com o Alan. E o próximo café do mês seguinte será com uma pessoa que nunca esteve aqui em Natal. Ele vem pela primeira vez do Rio de Janeiro, apesar de que é a primeira vez que vem em Natal. Esta semana mesmo ele está em Nova York. Todo ano ele faz um roteiro parecido com os que eu faço. Ele estava em Nova York, New Jersey, e faz o Canadá inteiro também. Então é uma pessoa que tem uma vivência espírita muito intensa. E ele tem um trabalho muito rico, porque ele é formado e exerce a profissão em 2 ramos que são aparentemente distintos. Ele é economista e é psicólogo. E ele tem trabalho nas 2 áreas. E é um indivíduo que tem uma especialização muito boa para criar motivação. O tema, inclusive, que ele trará aqui no outro mês, no Café Cultural, é exatamente um tema motivacional. E a exposição dele, mais para frente eu vou repetir isso, é uma exposição muito interativa. Então será uma manhã também muito agradável. Ele é uma figura fantástica, conhecido como Bira, Birajara Frontin. Ele é tão interessante que eu já recebi e-mails de pessoas do Rio de Janeiro pedindo a confirmação, porque queriam conhecer o Leandro, e aí querem aproveitar e vir, já que ele vem, querem vir para assistir o Bira e ao mesmo tempo conhecer o Leandro. E aí a gente se pergunta, mas se ele está lá tão perto, não seria mais fácil ir vê-lo? E eu perguntei isso a um dos meus correspondentes. Ele disse, não, mas eu já vou vê-lo, toda semana eu vejo. Mas como ele vai estar aí, eu estou querendo conhecer o Leandro, pelo menos eu continuo vendo e ainda vou conhecer o Leandro. Parece um casal amigo meu de Salvador, que veio aqui para Natal, que às vezes eu vou falar nos centros, pelo menos espero que eu olhe, lá estão eles me assistindo. Não vão cansar, ou então estão acreditando que vão para o reino dos céus só por conta disso. Mas seja lá o que for, vale a pena. Ok, eu estou vendo que as senhoras gostam dessas bolsas. Se brinca muito, quando desencarnarem, o perispírito vão levar a bolsa junto, né? Faz parte do perispírito. Meu Jesus Cristo, como mulher gosta de bolsa. Deus abençoe, mas também aí dentro tem tudo, né? Só não cabe o marido, o resto cabe tudo. É porque todo marido é largo demais, porque se ele der bobeira, ele entra na bolsa também. Não é obrigatório ninguém se livrar das bolsas nem nada, é porque nesse momento a gente precisa estar o melhor relaxado possível. E aí de repente a gente tem um sobrepeso sobre as pernas, ou então fica muito tenso, abraçando como se fosse um bebê, e aí não vale a pena. Por quê? Porque quando nós absorvemos estes fluidos nesse momento, momento de meditação, de passe coletivo, como nós chamamos, quanto mais livres nós estivermos, quanto mais fluentes estiverem os nossos circuitos fluídicos, tanto na
na corrente sanguínea como no sistema nervoso, será muito mais proveitoso a absorção, a contenção e a distribuição dos fluidos, se faz de uma maneira muito mais feliz. Mas que não impede não, se alguém quer ficar com a bolsa, pode ficar, que não vai ser a bolsa que vai impedir dos fluidos passarem. Eu estou dizendo isso porque um dia uma senhora aqui me questionou isso. Ela disse: Jacó, eu estava com a bolsa no colo e você disse assim, vamos tirar a bolsa para receber o passe coletivo. Eu fiquei imaginando, na frente da bolsa não passa fluido. Foi isso que ela pensou, e não é uma dedução correta. Não é isso que eu estou querendo dizer quando eu peço para as pessoas tirarem as bolsas. É só para ficarem mais livres, mais folgados. Mas assim que terminar, já cata a tua bolsa, não deixa dando bobeira. Vamos começar nossa meditação da manhã pensando no número 1, Deus, o Pai e Mãe de todos nós. Pensemos em Deus através das belezas da natureza. Muitas vezes achamos que o sol está muito forte, mas que bênção maravilhosa! Não nos falta esta energia. E deveríamos agradecer muito mais pela presença do sol, porque cada noite, quando a gente acende um filamentozinho, uma lâmpada qualquer na nossa casa, a gente vê que o medidor começa a marcar para no fim do mês a gente pagar uma conta. E aí Deus, sabendo que um dia o homem iria querer canalizar essa energia, deixou o sol, disse: está aqui, luz para todo mundo, de graça. Então deveríamos agradecer a Deus pelo sol. Como deveríamos agradecer a Deus também pela noite, porque à noite tudo fica propício para que a gente descanse, para que a gente relaxe, para que a gente chegue em casa e abrace os entes queridos, dê um abraço, daqueles que faz tempo que a gente não dá, porque a gente está tão acostumado, todo dia sai, tchau, mas você nunca mais me deu bom dia. Pois quem sabe, talvez hoje, quando nós voltarmos para casa, seja o dia de darmos bom dia, boa tarde. E de noite, quando a gente for dormir, boa noite. É óbvio que algumas pessoas tomarão até um susto. O que foi que houve? Não houve nada, é um sentido de gratidão. Agradeçamos a Deus pela chuva, que chuva abençoada, que muitas vezes a gente fica até preocupado: meu Deus, mas para que tanta chuva? Ele disse: e os mananciais que estavam quase secos. Então Deus ouve as nossas preces e vai providenciando meios para que nada nos falte. Agradeçamos a Deus pela beleza da flor, do capim, pela beleza da relva que surge, como também pela beleza que está em todas as criaturas. Como são belas as criaturas, como são lindas as pessoas. Desde o momento em que nós começarmos a olhar as criaturas procurando ver o que há de belo, nós descobriremos cada maravilha, cada coisa impressionante. Todas as vezes que nós olharmos para um postal, para uma foto, onde um pôr do sol, um nascer do sol, uma lua aparece, e aquela luz que vem de uma forma um tanto quanto diferenciada, colorindo tudo de uma maneira riquíssima, e nós pensamos: eu tenho uma bela foto, eu tenho um bom registro comigo. E quando a gente tira a visão da foto e olha para a natureza, ela é ainda maior, ainda mais bela, ainda mais rica. E quase nunca agradecemos a Deus por isso. Agradeçamos a Deus porque de vez em quando temos uma dorzinha de cabeça, de vez em quando temos um mal-estar, sendo Deus colocando a natureza a nos dizer: te cuida, eu estou cuidando de ti, mas tu também precisas cuidar de ti mesmo. Quantas bênçãos nós temos! E enquanto estamos pensando nisso tudo e agradecendo por tudo isso, o nosso pulmão fica forçando a entrada e a saída de oxigênio. O nosso coração fica batendo, dizendo e repetindo: obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. E quando a gente está nervoso, o coração acelera em agradecimento: obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. E quando a gente está bem calmo, deitado, o coração quase dormindo conosco diz: obrigado, Senhor. A vida é um constante agradecimento, porque a vida é um constante mar de bênçãos. Estamos envolvidos nesse mundo de bênçãos e deveríamos, portanto, agradecer com mais equilíbrio, com mais frequência e com mais fé.
Mas como nem sempre nos lembramos, estamos lembrados agora. E esta é a hora então de dizer: Deus, Pai amado, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo ar, pelo ambiente, pela natureza. E muito obrigado pelos amigos espirituais que aqui estão, concluindo a preparação do nosso ambiente fluídico para recebermos o passe coletivo. Muito obrigado, Senhor, porque tem companheiros iguais a cada um de nós, que se dispõem a vir mais cedo, não para buscar, mas para doar energias, para facilitar com que a nossa vida seja ainda melhor, para que tenhamos condições de superar as nossas limitações e fraquezas. E neste momento, em que o mundo espiritual já nos envolve a todos, e que os nossos amigos magnetizadores encarnados começam a distribuir igualmente os seus fluidos para todos nós, cabe agora fazermos, cada um de nós, um acompanhamento do nosso próprio ritmo e dizermos: obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado por esta energia. E enquanto repetimos o nosso agradecimento a Deus, abrimos o nosso campo energético, abrimos a nossa mente e o nosso coração e dizemos com a maior sinceridade de nossas almas: Deus, seja feita a vossa vontade, seja feita a vossa vontade sobre a minha pessoa, seja feita a vossa vontade sobre o meu corpo, seja feita a vossa vontade sobre os meus pensamentos. Deus, Pai amado, que estes fluidos, que esta energia me envolvam em paz, em harmonia, colocando-me perante a saúde que busco e convidando-me ao respeito que devo ter perante a minha própria vida. Ajuda-me, Deus, para que estas energias me deem o tônus, me deem o alimento, me deem a cor e a energia, para estar comigo mesmo em paz de alma e de consciência. Consente, Jesus, que neste rápido momento absorvamos da maneira mais feliz as tuas bênçãos neste jogo de energias refazentes e salutares. Dá-nos, Senhor, a tua paz. Favorece-nos com as bênçãos deste passe coletivo. Estejamos em consciência, totalmente voltados para o teu amor, e que em nós reine apenas a luz, o amor, a paz e a saúde, a harmonia e a vida. Que em nossa inspiração profunda nos façamos saturar dessas bênçãos, e que na nossa expiração digamos: obrigado, Senhor. Continuemos em estado de oração, enquanto os nossos magnetizadores se retiram para fazerem a magnetização de nossas almas. Mas continuemos ouvindo os nossos corações e fiquemos em oração repetindo com ele: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado, Senhor, pelos convites à melhoria. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. E continuemos orando até que os passes sejam iniciados através do convite dos encarregados, chamando-os para isso. Fiquemos em silêncio e em oração, recebendo mais um pouco destas bênçãos
deste passe coletivo.